Vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez o Paulo Cogos para nós falarmos de economia, especialmente de Bretton Woods e as malvadezas que os bancos centrais fazem por aí. Antes de iniciarmos nossa conversa, vamos aos patrocinadores. Nós temos a Escola da Verdade Histórica, seu antídoto contra marxistas. B-Way, você que ainda não sabe inglês, está na hora de aprender logo. Faça a Escola B-Way do amigo Jonas Bressan. Tem uma promoção imperdível até o dia 14 de fevereiro, até a quarta-feira de cinza, 50% de desconto. Não perca essa oportunidade. Tem o meu método de estudo, método ler. Você que cansou aqui do Brasil, principalmente nos últimos acontecimentos, quer proteger seu dinheiro aqui do Brasil, recomendo a Guardian Trust Capital para investimentos no exterior. Aliás, nós vamos voltar a falar com a Nanda daqui a algum tempo. E também, por fim, recomendo o escritório Dr. Daniel Toledo para quem quer emigrar, morar nos Estados Unidos ou na Europa. Bom, muito bem, sem mais delongas, obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Cogos ou Paulo, como é que você prefere ser chamado? Pode me chamar. O pessoal me chama de Cogos, que é meu nome de guerra político, né? Então, tá bom. Mas como você é meu amigo, pode ser Paulo. Tá bom, Paulo, vamos lá. Então, hoje o nosso assunto principal vai ser Bretton Woods e questões correlatas, né? Exatamente. Isso, eu já estou com... Troquei de óculos já faz um tempo, eu só consigo ler perto assim agora. Ficando velho é fogo, não? Mas eu agradeço a oportunidade de mais uma vez participar aqui desse podcast, que eu admiro demais. E pela coragem também de trazer pessoas da direita no momento em que ser de direita se tornou uma profissão de risco. Lamentavelmente, nós vimos isso hoje de manhã. E ainda tem pessoas caçoando da direita no momento em que o país vive a ameaça do outro lado. As pessoas perderam completamente o senso de proporção e de perigo, hein? É triste isso. Tempos difíceis o Brasil vive. Bom, o primeiro tema nosso, então, é o contexto histórico do Pacto de Bretton Woods. Mas eu gostaria de antecipar um pouco no segundo ponto, porque às vezes as pessoas acham que o Banco Central sempre existiu, né? Uhum. E eu mesmo acreditava em Banco Central. Eu parei de acreditar em Banco Central quando eu estudei a história da Idade Média. Aí caiu a ficha. Eu falei assim, na Idade Média não tinha Banco Central, havia o padrão ouro, mosteiros emitiam moedas, cidades emitiam suas moedas, a população vivia feliz, a economia fluía de forma mais orgânica e mais justa, sem Banco Central. E aí eu vi depois que o Banco Central foi criado, parece que primeiro na Suécia, mas aperfeiçoado na Inglaterra, e da Inglaterra para o mundo inteiro. E aí caiu a ficha que o Banco Central é um desastre. Então, eu gostaria que você fizesse aí um pouco contextualização histórica aí do Banco Central, e a gente já vai para o Bretton Woods. O Banco Central, na verdade, ele funciona perfeitamente bem para atender aos interesses escusos de uma elite que controla esse sistema financeiro baseado em bancos centrais. Quem paga por esse sistema é o povo, mas o objetivo da criação do Banco Central sempre foi favorecer essas elites, né? Então, a emissão de moedas ao longo da história, ela passou muitas vezes pelas mãos de reis, de soberanos, de imperadores, e que praticavam a famosa clipagem das moedas. Então, a moeda tinha um certo valor de face que correspondia ao peso do teor metálico dessa moeda. E aí, o que muitos imperadores, o imperador Diocleciano fazia isso, e muita gente na Idade Média também fazia isso. Eles clipavam a moeda, tirando o teor metálico dela e colocando de volta em circulação na economia com o mesmo valor de face, mas com teor metálico menor. Bom, isso é um tipo de fraude, senhoriagem. Então, o governo emitiu uma regulação dizendo, olha só, essa moeda tem que ter a efígie do soberano. Por quê? Porque eu estou mandando. Eu tenho mais armas que você. Então, me dá aqui que eu vou colocar a minha efígie. E aí, eles faziam essa clipagem até com a desculpa de estar prestando um serviço, de colocar a efígie do soberano. Então, é aquela coisa, o Estado criando uma dificuldade para vender facilidade e ainda cobrando um alto preço por isso. O resultado disso, economicamente falando, é a deterioração da qualidade da moeda. Agora,
como existia ali pelo menos um lastro dessas moedas, que eram os metais, que foi como a moeda realmente surgiu, os soberanos não tinham um poder infinito de destruir o poder de compra da moeda. Chega uma hora em que essas moedas são simplesmente substituídas, a população não quer mais. E enquanto existia a possibilidade de negociar com outros pedaços de metal, havia algum tipo de concorrência ou algum tipo de mecanismo de check and balance contra o poder desses governos, né? Então, ao longo da história, você vê, por exemplo, que surgiam vários tipos de moeda que prezavam pela sua reputação no comércio entre as cidades-estados, entre os países, porque existia um sistema financeiro, ainda que fosse regulado por um imperador ou outro, ele era descentralizado no sentido internacional. Não existia algo como Banco Mundial ou FMI. Então, mesmo com a regulação dos estados, das cidades-estados, ainda existia concorrência entre as cidades-estado. Então, algumas cidades-estados se destacaram pela qualidade das suas moedas. Siracusa, por exemplo. A Grécia adotou o sistema de Siracusa. A qualidade da moeda, por exemplo, em Atenas, era superior. Isso é uma das explicações para Atenas alcançar uma proeminência ali na Hélade. Então, é o contrário do que os absolutistas falavam. Quando chega lá na época da formação dos Estados modernos, aparecem teóricos como Thomas Hobbes, Jean Bodin. E aí o Jean Bodin vai falar, olha, para haver estabilidade monetária, é preciso que haja um monopólio da cunhagem da moeda pelo chefe de Estado. De onde ele tirou isso? Ele era um intelectual orgânico, muito antes de Gramsci cunhar esse termo. Ele era um intelectual orgânico do absolutismo. Mas o que nós vemos na antiguidade é o contrário. As cidades-estados prosperavam quando existia uma concorrência na cunhagem de moedas que favorecia a manutenção da sua qualidade em termos de teor metálico, né? Mas, quando chegam os estados absolutistas, a coisa começa a mudar. E aquela cunhagem de moeda relativamente descentralizada, que nós vamos encontrar, por exemplo, na dinastia Merovingia, eles adotavam um sistema extremamente descentralizado e o governante só colocava ali a efígie a título de tributação. Não existia ali na dinastia Merovingia tanta clipagem quanto nós vemos nos estados absolutistas. Então, a tributação era um roubo honesto, para usar uma licença poética. Eu falei, estou te roubando, estou pegando uma parte do seu ouro. Mas não havia essa fraude monetária. Nessa fase da Idade Média ali, século VII, né? Agora, quando nós saímos da Idade Média e vamos para a formação do Estado moderno, aí começa a perder completamente o prumo. Por quê? Porque os estados adquiriam poder como eles nunca adquiriram antes. Eles já estavam livres da necessidade da disciplina moral da igreja, porque já tinha tido a reforma. Ainda por cima, não havia mais a baixa nobreza, os estados vassalos, para servir de mecanismo de contrapeso para o poder dos estados absolutos. Aí eles começam a fazer o que quiser, e o único lugar onde ainda existia alguma disciplina bancária era a cidade-estado italiana. Você vê, por exemplo, na catedral, acho que era de San Martín, em Lucca, existia um juramento dos banqueiros. Eles falavam nada de truques, nada de fraudes, nada de desonestidade. Eles mantinham uma moeda 100% lastreada. Isso era a reputação dos banqueiros nas cidades-estado italianas. O Ducado de Veneza também era muito bem visto. Circulava no Brasil colônia, né? Não, era excelente. Era excelente. Porque era pequeno. E tinha, ao padrão, era equivalente. Um ducado era 3, qualquer coisa de gramas. Então, até hoje, você sabe quanto é que valia um carregamento de pau Brasil feito aqui no Brasil, porque você era cotado em ducado. Você sabe a coisa exata do valor do custo dos fretes, das coisas. E o dólar já foi assim. O dólar já foi uma medida de quantidade de prata. Já. Conta um pouco a história do dólar. Então, e aí é lindo, né? Porque olha como facilita o câmbio internacional. Hoje fica aquela discussão, não, tem que ter câmbio flutuante, tem que ter bandas cambiais, etc. Ali era simplesmente o peso do metal. Não precisava ter essa discussão toda. Hoje, o menos pior é o câmbio flutuante, né? Mas o ideal era voltar ao padrão metálico. Aí, lá no século XVII, começam a surgir os protótipos de Banco Central. Como é que surgem esses protótipos de Banco Central? Existia uma distinção entre bancos de investimento e os bancos de depósito. O banco de depósito é onde o cidadão vai lá e deposita o seu dinheiro.
Aquele dinheiro é meu e está guardado. Você tem que me devolver. E eu tenho o direito de pegar esse dinheiro, de redimir esse dinheiro a hora que eu quiser. Isso é um banco de depósito. Agora, se eu sou um investidor propenso ao risco e eu quero emprestar juros para um banco e o banco vai investir, bom, aí é parte do jogo, do investimento, tal. É alto retorno e alto risco, normal. Agora, quando eles começaram a confundir as coisas e transformar os bancos de depósito em reserva fracionária, emprestando o dinheiro de quem depositou lá à revelia, entrando em insolvência e gerando a possibilidade de uma corrida bancária, eles começaram a inflacionar a quantidade de moeda na economia. Isso ainda tinha um limite, até que chegou o ano de 1910. Em 1910, nos Estados Unidos... Só um parênteses. Embora tenha já a existência de Banco Central no final do século XIX, os historiadores dizem que foi uma época de estabilidade, né? Porque todas as nações tinham o padrão ouro. É verdade isso? Foi um período de estabilidade monetária no século XIX? Foi. Muita estabilidade monetária que permitia uns investimentos de longo prazo. Porque é preciso ter estabilidade monetária para o investidor investir num projeto que vai gerar retorno depois de um grande e longo prazo. E por isso que, nessa época, no século XIX, a iniciativa privada fazia infraestrutura, esgoto, ferrovias, indústrias pesadas. A industrialização foi pesadíssima, o que é ótimo. E aí, hoje, como a iniciativa privada ela está atravancada pela instabilidade macroeconômica, os economistazinhos de faculdade vêm lá e falam, olha, a iniciativa privada não é capaz de investir nesses setores, tem que ter a participação do Estado. Isso é uma falácia. É só você ter um regime macroeconômico estável que resolve o problema. Só que essa chance de ter uma macroeconomia estável, ela acabou a partir de 1910. Que em 1910, um bando de globalistas se reúnem em Jekyll Island. O pessoal fala, esses caras da direita são conspiratórios, eles acreditam em teoria da conspiração. Os próprios caras que participaram da reunião em Jekyll Island falaram, era uma conspiração. Eles esconderam o que estava acontecendo, falaram para a imprensa que iam caçar patos, porque se viesse à tona o que estava acontecendo em Jekyll Island, o Senado americano não ia deixar isso passar. Porque mesmo na política, que é um ninho de cobras, existem pessoas normais ali que querem impor algum tipo de limite moral, né? Mas esses sujeitos que estavam em Jekyll Island, eles não tinham nenhum limite moral. E aí eles criaram o esboço do Federal Reserve, que surge em 1913, com o aval do Woodrow Wilson. E a partir daí, o Banco Central ele se torna um garantidor de última instância para todos os bancos. Então, os bancos não precisavam mais ter nenhuma disciplina quanto à sua própria solvência. Eles passaram a subsidiar o crédito, expandir a oferta monetária sem medo, porque o lastro era a própria capacidade do governo de tributar o cidadão, ou de emitir títulos da dívida, que significa o quê? Uma tributação futura. É o lombo do trabalhador do futuro que está sendo usado como colateral. Ao mesmo tempo, esse Banco Central faz todo tipo de maracutaia macroeconômica em favor dos empréstimos para o governo. E os grandes banqueiros internacionais que se tornam credores desse governo são os únicos beneficiados. A única coisa que realmente impedia o caos total em 1913 é que ainda tinha reserva em ouro. E isso vai acabar em 71, quando o Nixon acaba com o acordo de Bretton Woods. Aí virou o caos total mesmo. Desde 71 nós estamos vivendo no mundo cão. Aí de 1911, aí nós temos de 1911 até 1944. Aí em 1944 nós temos o Bretton Woods, né? O Bretton Woods. Então aí comente um pouco sobre o Bretton Woods. O Bretton Woods foi um acordo em 1944 que envolveu grandes líderes mundiais e duas figuras muito importantes. Para o mal, claro. O John Maynard Keynes, que é um economista britânico, e o Harry Dexter White, que era um economista americano. A ideia era redesenhar o sistema financeiro do mundo no cenário pós-Segunda Guerra Mundial. As potências vencedoras das duas grandes guerras mundiais iam redefinir esse cenário econômico. Então, a desculpa por trás disso era a reconstrução da Europa. Plano Marshall, ou no caso da Ásia, Plano Colombo. Precisamos de crédito para reconstruir a Europa. Como se imprimir papel fosse recriar os prédios bombardeados? É mágica agora?
Não, tudo que eles queriam é uma desculpa para monopolizar o sistema financeiro. Eles destruíram a Europa de propósito. Né? É só você pegar aqueles livros, por exemplo, do Anthony Sutton, onde ele explica que os banqueiros de Wall Street criaram o regime comunista. Ou o Plano Young, onde os banqueiros de Wall Street criaram o regime hitlerista. Então, eles criam os próprios inimigos. É interessante isso. Aí, deflagra-se uma guerra, a Europa é completamente destruída, e aí eles falam, olha, precisamos reconstruir, precisamos de crédito. É um grande esquema financeiro, sempre foi desde o começo. Na verdade, é bem pior que isso. É um esquema espiritual de destruição das monarquias católicas na Primeira Guerra, mas isso é outro assunto. O fato é que, a partir de Bretton Woods, lá em 1944, até o Roberto Campos estava, eles criaram um sistema de imposição do dólar como moeda mundial. Tinha um agente, embora acho que a União Soviética não mandou representante oficial, tinha um agente comunista lá. O Dexter White era um espião soviético. Era um espião soviético, né? É pesado o bagulho. Tanto que quando o McCarthy começa a procurar os comunistas no governo americano e o pessoal xinga o McCarthy de nóia, de teórico da conspiração, ele sabia que havia espiões soviéticos, gente da KGB atuando dentro do governo americano. Depois isso foi revelado, né? O Venona, a escritora americana, West, não sei o que, West, publicou um livro relatando isso, o nome dessas pessoas que atuaram no governo Roosevelt. Provando que o McCarthy estava certo. Provando que o McCarthy estava certo. Não, e outra, né? Esse governo americano que o povão vota não é o verdadeiro governo americano. Não estou elogiando o governo americano, mas, enfim, existe um deep government, que surge mais tarde, que é o Council of Foreign Relations. O CFR, né? Criado ali com a influência dos Rockefeller, dos Rothschild, esse tipo de gente. É pavoroso. O pessoal pensa que é brincadeira. Mas, a partir de Bretton Woods, o dólar se torna moeda mundial por quê? Porque o dólar ainda tinha uma reserva de ouro, então isso passava a mensagem de que era uma moeda confiável, que ela podia ser redimida em ouro. Só que, olha a malandragem aqui, pelo acordo de Bretton Woods, os países tinham que manter uma paridade cambial com o dólar. Então, se o dólar estivesse se desvalorizando, os países tinham que fazer alguma coisa, aumentar suas próprias ofertas monetárias localmente, para manter o dólar dentro de uma faixa cambial de 1% para mais ou para menos. Qual que é a malandragem aqui? Se o dólar fica sobrevalorizado nesses países, significa que há um subsídio às importações e uma fuga das reservas de ouro do resto do mundo para os cofres americanos. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos expandiam loucamente a sua oferta monetária para financiar o welfare state, o estado de bem-estar social americano, e, mais tarde, né, a Guerra do Vietnã. Aí, quando chega lá para a década de 70... Só um parênteses, o Brasil participou, né? O Roberto Campos foi, e o Brasil também ficou ligado ao dólar ou não? Nós sempre... Desde a República, nós somos cachorrinhos desse sistema. Não, porque o Brasil teve uma inflação maior do que o dólar nessa época. Será que não foi vinculado ou não? Acho que não, hein? É que o Brasil, ele acaba tendo outros problemas, né? Então, o Brasil, por exemplo, ele tem um problema de arrolagem eterna da dívida. Isso desde a independência do Brasil. Então, o Brasil ele tem que ser analisado também com base na questão da rolagem eterna da dívida, que começa com Dom Pedro I, na época da independência. Aí Dom Pedro II faz a mesma coisa. Aí o Rui Barbosa faz a burrada do encilhamento. Meu Deus, esse cara... Acabou com a economia do Brasil. E aí os presidentes da República Velha também. Enfim, o Brasil acabou sendo cachorrinho dos Rothschild desde a independência. Aliás, a independência foi feita para isso. As cortes liberais lá em Portugal já estavam cooptadas pelos Rothschild, né? É triste, né? É triste. Então, na realidade, quem pagou a Guerra do Vietnã não foi só os Estados Unidos. Eu também já tinha visto num livro no historiador falando que foi o mundo que pagou. O mundo inteiro pagou. O mundo inteiro pagou. Porque como tinha essa paridade, ele desvalorizar a moeda, todo mundo tinha que desvalorizar junto. Tinha corrida espacial também, que era outra pantomima. Imagina, hoje em dia, você precisa de uma altíssima tecnologia para jogar um míssil de cruzeiro num alvo fixo a uns 2.000 quilômetros. Um Tomahawk, por exemplo, né? Vocês querem que eu acredite que em 1969 a humanidade atingiu um alvo móvel a 380.000 quilômetros? Tá de brincadeira, né? Era só para gastar o teu dinheiro. E a União Soviética era o inimigo perfeito, né? As guerras por procuração também alimentavam isso. Aí chegou um ponto lá em 1970 e pouco que o mundo percebeu
que o dólar não tinha mais o lastro em ouro, era impossível resgatar. Aí houve uma corrida bancária mundial, a França mandou um destroyer lá para pegar o ouro. E aí os Estados Unidos não tinha mais como saldar as suas próprias dívidas. Então o que os Estados Unidos fez? Se desculpou com o resto do mundo, adotou uma política de austeridade, prometeu pagar a prazo, ou ele simplesmente falou: ninguém vai redimir mais nada em ouro, danem-se vocês? Foi a segunda opção. O Richard Nixon, em 71, chegou lá e falou: olha, não tem mais Bretton Woods, agora é só papel mesmo. E aí o dólar passou a ser lastreado de outra forma, né? É uma moeda fiduciária, né? Aí o lastro do dólar passou a ser o chumbo que os Estados Unidos jogam em todos os países que se recusam a participar do esquema. Daí a quantidade brutal de guerras que estoura depois dessa época. O imperialismo americano se alastra como fogo em palha seca. Esse é o lastro do dólar. Nós vemos aí que é uma etapa muito bem estudada e construída que veio, né, pensando nos Estados Unidos, né, quando os Estados Unidos virou a maior potência do mundo econômica, né, na década de 1890. Né? Nós vemos essas três etapas: Fed, Bretton Woods e o fim do lastro. Né? Isso é lógico, é tudo muito bem estudado. Ninguém acha que é o acaso tendo essa sequência: Fed, Bretton Woods e Nixon. É, né? Uma coisa muito bem estudada. Muito bem planejada. Aliás, foi exatamente assim que os globalistas internacionais criaram o nazismo. Criaram o nazismo para depois combatê-lo. Mas como é que a Alemanha, toda endividada por causa dos acordos de Versalhes, conseguiu se rearmar, sendo que ela atravessava uma crise de hiperinflação brutal na década de 20? O Gilmar Schast, ele planejou um esquema muito parecido com o crédito fiduciário que se chamavam notas MIFO. As notas MIFO era o seguinte: o governo criava uma empresa fantasma que não tinha nem prédio nem funcionário. Elas emitiam essas notas que o governo prometia depois redimir em marcos e que circulavam exclusivamente no setor bélico ou fornecedor do setor bélico, né? Minério, indústria pesada. E aí a Alemanha pagou todo o seu rearmamento, navios de guerra, aviões, tanques, etc. E depois o governo ia pagar quem tivesse de posse dessas notas MIFO. Mas, na verdade, quem pagou? Foi o povo alemão. O povo alemão pagou um rearmamento, se meteu numa guerra já feita para eles perderem, perderam e depois teve que pagar toda essa dívida. Tudo planejado. Agora, de onde vem essa ideia, né? De onde vem essa doutrina econômica? Vem dos mesmos caras que estão por trás de Bretton Woods, do fim do Bretton Woods, etc. Quem que é o primeiro teórico da moeda fiduciária? Olha, para falar em qual que é o primeiro teórico, a rigor na teoria econômica, tem que rastreá-la mais para trás, né? Mas eu diria que o principal teórico hoje é o Keynes, que é quem estava lá em Bretton Woods em 44. O Keynes, ele é o economista queridinho das faculdades de economia mainstream, e ele tem toda aquela teoria dos juros do emprego e do crédito, onde ele fala que os gastos do governo são multiplicadores do produto interno bruto de um país. E ele usa como desculpa a armadilha da liquidez, por exemplo. Então ele fala: veja só, se a economia não for inflacionária, não vai haver crédito para movimentar a economia, as pessoas vão ter uma expectativa deflacionária, vão esperar que os preços baixem, e aí ninguém vai gastar nada, o dinheiro vai ficar represado e a economia vai entrar numa recessão. Uma desculpa completamente esfarrapada, porque na Idade Média, quando começou aquela evolução industrial medieval, os altos fornos, o arado pesado, havia uma expectativa deflacionária e as pessoas tinham necessidades que elas tinham que suprir. A preferência temporal das pessoas é positiva. O que significa que sempre as pessoas vão preferir bens no presente do que no futuro. Elas só vão poupar e consumir no futuro se houver uma taxa de redesconto. Então, não existe armadilha de liquidez. Isso é uma invenção do Keynes. Não existe multiplicador keynesiano. O gasto do governo é destruição de capital. O que pode existir é um investimento. Aí nós discutimos se investimentos estatais têm condição de funcionar ou não. Mas o Keynes defendia o gasto pelo gasto. E eu nem acredito que o investimento do governo possa funcionar porque ele não está sujeito aos mecanismos de lucro e prejuízo do mercado. Então, ele é o grande teórico disso tudo.
E ele atrapalhou a economia da Grã-Bretanha no pós-guerra, né? Não, ele atrapalhou a humanidade. Porque, como é que chama aquele outro economista alemão? Foi muito mais competente do que ele na gestão do pós-guerra, né? É o que aboliu os controles, né? Que peitou os generais. A economia alemã disparou e a inglesa estava patinando ainda. Era Ludwig alguma coisa. Eu esqueci o nome dele lá também. Foi muito, extremamente competente. Ludwig Erhard. Os generais americanos, né, quando eles dividiram a Alemanha entre as potências, eles impuseram uma série de controles, de restrições. E o Erhard falou, chega, não tem mais controle. Ele tinha os seus defeitos também. Mas no momento que ele abole esses controles, o pessoal falou, bom, você vai destruir a Alemanha. Uma semana depois já tinha trator, guindaste, a indústria funcionando, tudo bonitinho. Exatamente. Ele salvou a economia da Alemanha, chamado milagre alemão, né? Eu lembro uma coisa quando você falou do Diocleciano, só uma digressão histórica. O Diocleciano fez, acho que, o primeiro tabelamento de preços da história. Você conhece o caso lá? Controle de... Condenando à morte quem aumentasse os preços. Baixou uma tabela no Império Romano. Foi um fracasso completo. Então, ele era o Sarney da época. O Sarney da época. Então, o primeiro tabelamento de preço na história, as pessoas eram punidas com morte. Se aumentasse, foi um fracasso completo. As pessoas negociavam no paralelo. O mais legal é que não morreu muita gente, porque os próprios pretorianos lá, eles precisavam dos cambistas legais para alimentar a própria família. Então, ali não... Graças ao mercado paralelo é que a coisa deu certo ali. A coisa não deu tão errado, na verdade. Mas controle de preços é uma das piores coisas que existem. E eu escrevi um artigo uma vez para o Brasil Sem Medo, chamado Controle de Preços, o verme que não morre. Que até hoje as pessoas não aprendem. E o controle de preços, ele está camuflado. O pessoal pensa que é só tabelamento de preços que é controle de preços, mas não. Uma reunião do Copom é um controle de preços. Aliás, do preço mais importante que existe na economia, que é o preço do tempo, taxa de juros. Quando você fala salário mínimo, é um controle de preços da mão de obra. Então, ele vem camuflado com várias políticas públicas, mas é sempre controle de preços. E você vê gente na escola austríaca, gente que se diz libertária, defendendo banda cambial, que é controle de preços do câmbio, sabe? Umas coisas bizarras. Aí o pessoal vem falar, o Cogos não é libertário. Eu sou um dos poucos que sobrou. Mudando uma coisa que sempre vira e mexe pessoas comentando, é sobre subsídios que o Estado dá em determinados setores da economia. Por que isso é ruim? E na esteira eu gostaria que você comentasse sobre das piores leis da história do Brasil, que é a da reserva da informática. Nossa Senhora. Não, o subsídio... ele é um problema muito grande, ele cria um dano moral muito grande. Porque, como o Estado nada produz, ele vai tirar o dinheiro de alguém para subsidiar. E a economia é um processo extremamente intrincado. Quando você compra, por exemplo, uma câmera daquela ali, nós temos ali plásticos, metais, nós temos borrachas, nós temos o caminhão que transportou, nós temos a empresa de consultoria de RH que contratou um engenheiro que projetou. E o engenheiro de RH ele tem que comer, então tem que ter também a indústria agro para alimentar os operários, enfim. Quem sabe isso? Quem consegue divisar o big picture da economia? Deus. Mais ninguém. Então, quando você subsidia um setor, o que você está fazendo? Você está destruindo as escalas relativas dos setores na economia. Você está tirando dinheiro de todos os outros setores para subsidiar um deles. E aí você estraga completamente os preços relativos do capital envolvido, você estraga completamente ali a relação que existe de poder aquisitivo entre ofertantes, clientes, fornecedores, stakeholders. E aí cria-se o quê? Um setor da economia subsidiado é um setor insulado da competição, que não precisa se aperfeiçoar, não precisa mais baratear os seus produtos para os seus clientes, não precisa mais fazer uma boa oferta para os fornecedores. Isso prejudica toda a cadeia econômica de um jeito que só Deus vai saber. No dia do juízo, vocês vão saber. Mas estraga tudo. E não é só o problema econômico, não é só o problema que isso vira um saco sem fundo. É um problema político também, porque aí você cria os incentivos para os lobistas pedirem subsídio. Aí estraga inclusive o judiciário. Compram-se os legisladores, compram-se os juízes. É um dano não só econômico, é um dano moral na sociedade. Tem um marxista argentino sem vergonha chamado Ernesto Laclau.
A estratégia do Ernesto Laclau para implantar o socialismo nos países era criar os benefícios. Aí ele fala, a luta de classes vem depois. No momento que você cria os benefícios, as políticas públicas, os subsídios, etc., os assistencialismos, aí formam-se grupos em torno do interesse de abocanhar esse assistencialismo. Então, por exemplo, se o governo fala, vamos fazer um crédito subsidiado para o setor X. Pronto, você vai organizar politicamente o setor X. Mas não empreendedorialmente. Não é para baratear o produto, aumentar a qualidade. É para ir lá em Brasília fazer lobby. Então, olha a destruição completa da sociedade quando existe qualquer subsídio para qualquer setor. Subsídio é assistencialismo de rico. Faz o menor sentido. Aí, a lei da reserva da informática, né? Bom, existe uma coisa que nenhum economista mais cita, que é a divisão internacional de trabalho. Divisão internacional de trabalho não é um órgão regulador internacional com a bunda sentada lá na Suíça, planejando o que cada país vai produzir. Graças a Deus ainda não tem isso. Talvez tenha isso lá no reino do anticristo. Mas o que existe é que os países têm vocações culturais, históricas, naturais, geológicas, enfim. Os países acabam, pelas leis do mercado, se especializando em algumas coisas. Você vê, por exemplo, na Europa do século XIX, os países tinham as suas vocações. Depois, mesmo no começo do século XX, a Alemanha era especialista em alguns produtos, a Inglaterra em outros, a França em outros, né? A França sempre foi boa em culinária, queijos, moda. Se quiser, fala do grande estudo clássico, Portugal e Inglaterra, né? Do vinho, das vantagens competitivas também? Do vinho e da tecelagem? Do tecido, é um tipo de vantagem competitiva. É que depois isso acabou sendo regulado, né, no Tratado de Methuen. Mas se fosse uma coisa de puro livre comércio, seria lindo, né? Portugal tem bons vinhos e a Inglaterra ela tem a vanguarda da tecelagem na história. Seria um livre comércio. Por isso que quando o pessoal fala, não, o país é pobre porque ele exporta produtos primários, isso é um absurdo. O que importa não é o valor gerado quando você acrescenta a tecnologia. O que importa é a margem de quanto você está vendendo. Se você vender petróleo ou se você vender grãos com alta margem, você está no lucro. E o cara que vende um produto eletrônico aqui, uma capinha de iPhone, ele está vendendo com baixa margem. Então, não é o valor agregado, é a margem. Mas esses economistas socialistas, eles não sabem contabilidade 101, assim, básica, sabe? Então, reserva da informática. Ah, não, vamos criar um protecionismo para a indústria informática brasileira. Vamos criar barreiras contra produtos informáticos importados para fomentar a indústria informática no Brasil. Meu amigo, para que demônios eu quero fomentar a indústria informática no Brasil se eu posso importar produtos eletrônicos melhores e mais baratos e investir em alguma coisa que o Brasil tem mais vocação? Ah, mas o Brasil tem vocação, sim, para a indústria informática. Legal. Então, se você acha isso, você aposta nisso, então invista nisso. Com o seu dinheiro e com o seu risco. Mas não impondo esse risco no lombo dos outros trabalhadores dos outros setores. Lembrando que, além da reserva da informática ter prejudicado toda a cadeia de produção, ela foi um fracasso. O Brasil não viu surgir nenhuma grande empresa na área de informática. Porque o efeito é o contrário. Se existe uma chance de o Brasil ter uma indústria de informática avançada, é forjando no fogo da concorrência. Se for proteger, vai atrofiar. Mais ou menos como nós estamos vendo no agronegócio. O agronegócio é atacado pelo MST, por isso, por aquilo, e se desenvolveu, apesar da pressão contra do Estado. Exatamente. Que é um dos melhores do mundo, né? Por exemplo, eu defendo, por motivos estratégicos, que o Brasil tem uma indústria de defesa, de tecnologia bélica avançada. Isso é importante porque a indústria bélica ela tem uma característica muito particular. É diferente, né? É perigoso depender dos outros para fornecer material bélico. Agora, você concorda que isso é um hedge? É um investimento de segurança? Isso é outra história. Isso é uma coisa de segurança nacional, de perpetuação dos valores de uma nação. É outra história. Agora, a economia, a parte da economia de guerra, não tem o menor sentido. Então, mas essa questão do setor de defesa é um argumento fortíssimo em prol do anarcocapitalismo. Eu não gosto desse termo, né? Porque anarcocapitalismo não é anarquia. Então, eu sugiro a troca desse nome. Mas, sim, para todos os efeitos práticos, eu sou um ANCAP. E a ideia é que se houvesse um livre mercado de defesa, não de indústria de defesa apenas, se houvesse um livre mercado de exércitos, de private military companies, de seguradoras de defesa, elas procurariam
uma proteção no longo prazo para o seu território e investiriam com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio risco, numa indústria bélica local. Porque isso tem ganhos de defesa. Não depender de peças estrangeiras. Você vê o Osório, né? O tanque. O tanque, sucesso. Melhor tanque perdeu, ever. né? Só que ele dependia do fornecimento de peças americanas e os FDP ameaçaram cortar o suprimento dessas peças. Seria legal fabricá-las aqui. Mas isso não tem que ser subsidiado. Isso tem que ser uma progressão natural do surgimento de um livre mercado de defesa. Certíssimo. Você não... Aliás, eu vi isso lá numa coisa que você falou no Brasil Paralelo, que você comenta lá mediante... Você mostrou um gráfico, não sei quem mostrou um gráfico, dizendo que essa emissão descontrolada aí de moeda a partir de 70 e tanto nos Estados Unidos, confrontada com o crescimento real do salário, nós vemos que houve um empobrecimento da população. Você poderia comentar sobre isso? Tem um site, aliás, a investigação paralela do Brasil Paralelo, ela se baseou nesse site aqui, como ponto de partida para o documentário, muito bom, chamado What the Happened in 1971? O que diabos aconteceu em 71? Os gráficos são assustadores, porque existe um crescimento inercial da produtividade de uma economia pelo próprio fato de que a tecnologia e o conhecimento técnico vai se acumulando na sociedade. Claro que alguns são perdidos, né? O fogo grego seria tão bom se tivesse hoje, né? Resolveria muita coisa. Mas, em geral, há um desenvolvimento tecnológico cumulativo, mesmo se houver algum grau de degeneração social e cultural. Então, a hora que o gráfico do desenvolvimento institucional, social, cultural, jurídico começa a cair, ainda o técnico, científico, progride por algum tempo antes de começar a cair também. Foi assim, por exemplo, na Renascença. As instituições medievais entraram em declínio, houve um declínio moral, mas ainda houve um progresso técnico nas artes. Depois começou a cair também, chegando ao mictório de hoje, né? É, a arte moderna atual. Então, lá em 1971, a produtividade da economia ainda aumenta. Só que se antes os salários reais dos trabalhadores assalariados acompanhava quase que numa correlação perfeita o crescimento dessa produtividade, a partir de 1971 começa a haver uma discrepância. Então, a produtividade vai subindo, menos até do que deveria subir, e o salário do trabalhador começa a se estabilizar e depois cair em termos de poder de compra real. Isso é um dos gráficos. Aí existem outros gráficos terríveis. Com que idade uma pessoa consegue comprar uma casa própria? Isso vai aumentando. Os casamentos acabando em divórcio, porque para compensar a perda desse poder aquisitivo, a mulher tem que entrar no mercado de trabalho. Aí já começa a ter uma instabilidade no lar. Aí já começa a ter divórcio. Também entram outros fatores aqui também, fatores claro. morais, por exemplo, vai ter famílias menores. É péssimo. É péssimo. Aí as famílias maiores eram subsidiárias. Tinha um avô, primo, tio, cada um se ajudava. Aí, quando isso acaba, começa a entrar a substituição da família pelos programas assistenciais do governo, que são pagos com a mesma inflação que gerou todo o problema. É um ciclo vicioso. Vai chegar um momento que nós vamos ter uma ruptura, né? Porque se o gráfico lá, eu vi esse gráfico, ele está distanciando. Vai chegar uma hora que vai entrar em colapso. Né? Eu acredito que vai ter um colapso, mas não vai ser um colapso que vai destruir completamente a raiz do mal. O que vai acontecer vai ser uma alternância calculada com uma oposição controlada. Então entra um candidato mais à direitinha, que começa a adotar umas medidas mais austeras. A liberdade vem com tudo, sabe? Mas o mal, a raiz do mal permanece. Tem um problema moral sério na década de 70 também. Não é só problema econômico. Em 63, vem o Vaticano II. Em 68, altera-se a liturgia da igreja. Em 70, já estava uma falsa igreja no lugar da católica. E ferrou. Eu já vou descortar e não ferrou tudo, não né? vou entrar nesse debate aqui. Se depois você quiser discutir isso daí, a gente pode ir num outro debate. Você aceita? Sim, óbvio. Esse é um debate espetacular também. Mas em relação ao problema econômico, ele conta muito. E a partir de 70, por exemplo, acontece o problema dos países nórdicos, né? Do socialismo nórdico. Os países nórdicos acumularam muito capital no século XIX, etc. A partir da década de 70, vem o welfare state nórdico. Então, entra o problema da estagflação, que foi um fenômeno dos anos 70.
que é o país que fica estagnado, mesmo com a expansão de crédito. Os Estados Unidos foi mais ou menos assim, né? E aí o keynesiano fica com a cara do Pikachu, né? Mas a minha teoria falava que era o contrário. É isso. Então a sua teoria está errada, seu keynesiano. Agora, uma questão. Não é bem o Fed que controla diretamente o mundo financeiro. É o BIS, lá na Basileia, não é isso? Yeah. Comente um pouco aí sobre o BIS. Pois é. Esses Banco Internacional, o FMI, os acordos da Basileia, eles são os reguladores dos bancos centrais no mundo. E eles são formados lá em Bretton Woods. Então, você vê como as coisas já estavam encadeadas. Quando se forma todo esse sistema, o que acontece é uma regulação internacional das reservas obrigatórias, do compulsório dos bancos. Então, são os acordos da Basileia que regulam isso. Claro que os bancos centrais dos países têm uma certa autonomia, mas tudo isso é acordado, em última instância, com o BIS, com o FMI, com todas essas instâncias, né? O BIS principalmente querendo subsidiar grandes projetos globais e o FMI impondo certas políticas macroeconômicas para os países que estão devendo para eles. Só que, na verdade, quase todo mundo está devendo para eles porque ninguém mais emite moeda real. A moeda é dívida. Então, eles definem como é que os bancos vão operar, como é que os bancos vão fazer para emprestar dinheiro para os outros bancos. Então, quanto dinheiro um banco pode emprestar no mercado interbancário? Quanto dinheiro um banco pode piramidar em cima das suas reservas de dólar? Tudo isso vai ser definido por eles, pela Basileia. Só que esse compulsório, essa reserva fracionária, ela é o coração desse sistema financeiro maligno, né? Porque a reserva fracionária vai dizer o quê? Vai dizer que o dinheiro do correntista não precisa estar integralmente lá. Basta uma fração. Então, vamos supor que o compulsório seja de 20%. Significa que você vai colocar R$100 num banco e o banco vai pegar R$80 e emprestar para alguém que vai colocar em outro banco. E aí o banco vai poder emprestar R$64 e assim por diante. Vai chegar uma hora em que a oferta monetária vai ter se expandido exponencialmente em cima dessa reserva. E é isso que gera inflação. E é essa inflação que gera o efeito Cantillon. O efeito Cantillon é um efeito onde a expansão monetária vai beneficiar exatamente a parte da cadeia econômica onde ela for injetada, essa liquidez for injetada, e prejudicar todo o resto. Então, essa expansão da oferta monetária através do crédito vai beneficiar quem contrai crédito junto a esses bancos, que são corporativistas, grandes empresas, o próprio governo. E vai prejudicar o assalariado, o aposentado, a dona Clotilde. Só sai ganhando os primeiros da fila, né? Exatamente. Quando você tem um aumento assim da oferta monetária, na realidade tem um impulso bom, né? No comecinho, né? Aqueles primeiros conseguem aproveitar. Eles se beneficiam à custa do resto da sociedade. Mas mesmo eles depois acabam pagando a conta quando entra o problema dos ciclos econômicos. Isso é um tema interessantíssimo. Teoria austríaca. Pode falar um pouco aí. Teoria austríaca dos ciclos econômicos, né? Então, nós vimos aqui que no médio prazo, por assim dizer, os amigos do governo, os amigos do Banco Central são beneficiados e a dona Alzira é prejudicada pela carestia do preço do chuchu na feira. A dona Alzira, ela é o meu norte em termos de política econômica. Toda vez que alguém fala uma política econômica, eu falo isso prejudica ou beneficia a dona Alzira, a tia analfabeta que vai comprar chuchu na feira. Tudo que o Keynes defende é contrário aos melhores interesses da dona Alzira. A teoria austríaca dos ciclos econômicos, ela vai explicar como que não é só a dona Alzira ser prejudicada, mas também os grandes empresários. Então, todo mundo devia ser contra essas políticas. Existe um... Você tem um pedaço de papel? Porque acho que vai ficar um pouco mais didático. Tem aí, Davi? Apesar de eu não gostar Apesar de eu não gostar do Hayek, ele, pelo menos, ele tinha uma didática aqui, que era os chamados triângulos de Hayek. Um artifício didático para explicar mais ou menos, né, como é que a economia funciona. Então, ele desenhava um triangulinho assim. Imagina um triangulinho assim. Aqui são os bens de consumo. Não dá para ver mais. Não dá para ver mais forte.
Dá para ver agora? Dá. Então, aqui são os bens de consumo, varejo, a dona Alzira indo comprar chuchu na feira. E aqui é o começo da cadeia produtiva, são os bens mais primários. Aqui é a mineração, é a construção civil. Aqui no meio está a indústria de transformação. Até chegar no varejo da dona Alzira tem tudo isso. Agora, vocês concordam comigo que uma economia, quanto menos intensiva ela for em capital, mais curto vai ser esse lado do triângulo? Então, imagina uma economia bem primitiva. Eles não vão ter máquinas de produzir, máquinas que escavam, etc. Ele vai ter o cara que faz uma rede de pesca artesanalmente e aí ele pesca e ele vende o peixe. Acabou. Então, o triângulo vai ter 3 etapinhas ali. Com uma economia bem intensiva em capital, onde tem o professor que ensina o engenheiro, que projeta a máquina, que escava a mina, que constrói o caminhão, que transporta o minério, que transforma até chegar lá no negócio que a dona Alzira compra. Então, vai ter muitas e muitas etapas. Só que não dá para simplesmente sair alongando essas etapas, porque entre sair daqui para vir para cá, requer-se tempo. O Keynes acha que você pode minerar e vender o produto final num instante T. Só nos modelos matemáticos idiotas dele. O fato é que demora. Tudo isso aqui requer tempo. Só que lembra o que eu falei sobre preferência temporal? Que é aquela coisa que as pessoas precisam... Elas querem consumir um bem hoje e não amanhã. E se elas forem consumir o bem daqui a um tempo, elas vão exigir uma taxa de desconto. Então, por isso que esse triângulo não pode ser alongado ao bel prazer. É preciso que a economia acumule poupança, que o investidor veja um projeto viável, um projeto que realmente vai gerar mais produtividade e baratear o preço final das coisas, para que isso seja viável economicamente, em outras palavras, que isso seja conforme a preferência temporal dessa economia, dessa sociedade. Aí, a teoria austríaca dos ciclos econômicos vai dizer o seguinte: se o governo expande a oferta monetária, ele passa para o mercado a impressão de que existe mais poupança nessa economia do que realmente existe. E aí vai começar a ter projetos nessa economia errôneos. As pessoas vão começar a investir em projetos de muito longo prazo, para os quais não vai ter demanda e que não vão gerar produtividade. Aí, à medida que essas empresas começarem a se endividar e essa injeção de liquidez, que ainda está lá nos projetos de longo prazo, ainda está nas construtoras, ainda está nas mineradoras, a hora que isso começa a circular, a hora que o executivo lá da mineradora começa a ir na fisioterapeuta, e a fisioterapeuta começa a ir no supermercado, começa a ver caristia. Num primeiro momento, dá a impressão que está cheio de dinheiro na economia. Uhul! Festa. Depois começa a faltar a reposição dos bens de mais curto prazo. Começa a faltar reposição para compensar a depreciação da indústria de transformação aqui no meio da cadeia. Aí as pessoas começam a entrar em um certo pânico. Começam a economizar. E aí fica claro que aqueles projetos de longo prazo eram inviáveis. Aí eles vão pedir mais dinheiro para os bancos. E os bancos começam a ficar insolventes. No meio de todo esse processo, os bancos começam a vender pacotes de dívida na forma de produtos financeiros, que são aqueles títulos podres que geraram a crise de 2008. Chega uma hora que os bancos de investimento só têm título podre na mão. Os empresários do começo da cadeia estão insolventes, as pessoas estão passando necessidades, as famílias estão endividadas, e aí tem uma quebradeira geral. Aí, bem-vindos, por exemplo, a 2008. Como que tudo isso começa? É a ganância do porco capitalista? É um problema intrínseco ao capitalismo, como vai dizer, sei lá, Schumpeter? Não. O problema é a droga do Banco Central e da expansão da oferta monetária sem lastro. Como eu expliquei aqui, tudo isso começa com uma injeção sem lastro de liquidez na economia. Essa é a teoria dos ciclos econômicos. Isso prejudica a dona Alzira, isso prejudica o empresário médio, isso prejudica o empresário grande. Quem sai ganhando com isso? Somente os grandes credores do governo, as famílias que controlam o mundo. Então, tudo isso aqui é uma grande armadilha para ludibriar as pessoas. As pessoas querem dinheiro infinito, mas não querem o trabalho e a poupança. Isso aí também lembra também a 29 também, né? Teve os loucos anos 20, muito dinheiro lá, todo mundo comprando, e aí explodiu, né? Sim, e é interessante que a primeira crise grande desse tipo não foi nem em 1929, foi em 1920. Porque o Banco Central, o Fed, vem de 1913. Aí já teve uma crise desse tipo aqui em 1920.
Só que o presidente dos Estados Unidos na época, Warren Harding, ele decidiu atuar para conter os efeitos da crise. E ele fez algo muito importante para um presidente fazer no momento de crise. Nada. Eu já tinha estudado isso daí. Ele foi... A crise foi debelada porque ele não fez nada. Exato. A economia se recuperou sozinha. Já de 29, ela demorou quase 2 décadas, porque o Roosevelt resolveu fazer coisas. Quando eu lembro de ter, no segundo grau, os professores elogiavam o New Deal, né? Aí depois eu fui ver que não era bem assim, né? E que o interessante, eu estava vendo, eu não lembro bem que livro, que mesmo dentro do Partido Democrata, o New Deal foi atacado e atacaram o Roosevelt de adotar medidas socialistas para atacar a crise, para solucionar a crise. Olha, você vê como é que são as coisas. É a janela de Overton, né? Naquela época, a esquerda, que era o Partido Democrata, já achava isso esquerdismo demais. E hoje o Paulo Guedes é considerado de direita e defende políticas até piores que essa. É incrível, né? E eu sou crucificado de cabeça para baixo, igual Pedro, por falar mal do Paulo Guedes. E a crise de New Deal só foi resolvida na Segunda Guerra Mundial, né? Com o fim dela. Bom, vamos agora para um novo tópico aqui. Enquanto eu acho aqui, porque eu não imprimi, o que você fala do Milei? Mira, Milei, por supuesto, era um dever moral do argentino votar no Milei. Por quê? Porque o concorrente dele era o Massa. Então, eu até sofro algumas críticas, falando, Kogo, você apoia o Milei tem problemas XYZ, ele apoia o casamento poliamoroso. O que o Milei faz na vida privada dele me diz bem menos respeito do que a política econômica dele. Você viu que agora ele está com um projeto para punir o aborto, né? Então, aí tem mais essa. Ele pode até ter lá problemas morais da vida pessoal dele, mas ele está salvando vidas argentinas. Estamos evitando que bebês morram. Então, era assim um dever moral do argentino votar no Milei. E o Milei, ele adotou algumas políticas extremamente salutares para a Argentina, corte de gastos, corte brutal de regulações, o que vai fazer a economia deslanchar. Só que as pessoas têm que ter paciência, porque nós não somos keynesianos. Nós sabemos que recuperação econômica requer tempo, porque ela não é uma canetada estatal. A recuperação econômica se dá pelos empreendedores que vão lá fazer pesquisa de mercado, investir o capital, aí o pedreiro vai ter que construir o negócio, sabe? Isso demora 2 anos. Para maturar o capital fixo de longo prazo, é uns 6 anos. Então, você vai ter que ter um segundo mandato do Milei. Então, deixa a iniciativa privada fazer a parte dela. O Milei está fazendo muito bem de reduzir o peso do Estado em cima da economia. É claro que ele poderia ter feito até mais, só que ele tem oposição. Tem que entender que na política não existe a utopia de implantar tudo aquilo que deveria ser implantado. Existe uma resistência e é necessária uma estratégia política. A estratégia política hoje é a de apoiar o Milei nos 90% que ele acerta, né? Certo. Você chegou a estudar a economia da Argentina? É para saber as razões, por que ela se tornou tão rica? Quais são as vantagens competitivas da Argentina? O que fez ela tão rica no final do século XIX? A Argentina enriqueceu muito graças à exportação de carne. Então, a pecuária argentina, e dentro desse contexto da divisão internacional natural de trabalho, enriqueceu muito a Argentina. E ela ficou particularmente rica na Segunda Guerra Mundial, quando as potências europeias passaram a importar couro, carne da Argentina, porque a Europa estava zoada. E era para a Argentina, depois da Segunda Guerra Mundial, ter sido uma joia da América Latina, em termos de prosperidade. Se não fosse aquele bandido safado, do Perón, boludo do Perón. Agora, a Argentina, ela é muito vítima do populismo, né? Perón, Evita e todo o peronismo que veio depois, seja de que vertente for, justicialismo ou qualquer outra porcaria dessas, ou a própria Patrícia Bullrich, que era um tipo de peronismo mitigado, né? A Argentina sempre vai para o lado do populismo. É incrível isso. E isso prova que a educação formal não funciona para preservar a liberdade de um povo, porque os argentinos leem muito mais que nós. Não, muito mais, não é nem para comparar. Eles têm muitas livrarias. Livraria lá em Buenos Aires é uma coisa impressionante.
É Ateneu, né? Que é aquela gigante Nossa, lá de Buenos Aires. eu Uma fui na posse maravilha de livraria. Eu fui na posse do Milei, aí dei uma passada no Ateneu, assim, você fica boca aberta, né? É impressionante. O Ateneu é de cair o queixo. Agora, isso não evitou que os argentinos fossem vítimas do discurso populista por muito tempo. Eu acredito que a eleição do Milei, o fato dos argentinos terem acordado para isso, não é o Ateneu que resolveu, mas foi uma sabedoria popular. O povão cansou do socialismo, estava passando fome, sentiram a ditadura na pele. Durante a ditadura sanitária, o Fernandes literalmente mandou fuzilar a gente por sair de casa. Enquanto ele deu festa, né? Chegou lá, foi visto lá dando igual festa. Calcinha aqui. Calcinha deu um monte de festa aqui. Mas por que o Brasil não chegou nesse nível? Porque eu nunca pensei que eu ia ter inveja da Argentina. E aí agora eu tenho. Aí entra a Rede Globo, né? Você acha que a grande diferença é a Rede Globo? Eles não têm uma Rede Globo lá. Então, o Milei, ele ficou muito famoso indo em programas mainstream. Ele ia lá nos programas de televisão argentina mainstream. E ele debatia com economistas de esquerda. Na TV aberta, na TV que o pessoal via. Então, isso é impensável no Brasil, né? Eu não concebo a ideia, sei lá, de ligar a Globo News e ver um economista austríaco debatendo lá. Eles não vão fazer isso. Então, a Globo é um problema aqui no Brasil. Então, você vê o Milei lá e aqui não. Aqui não chamam ninguém. Não precisa nem ser da escola austríaca. Aqui os caras não chamam nem um cara de Chicago para a Globo News. O povo precisa... Aqui no Brasil, o povo tem que desligar a Rede Globo. Exatamente. A Rede Globo é um grande mal. Do Milei, eu lembrei do Elon Musk, né? Já que o Elon Musk gosta do Milei e tal. O que você diz do Elon Musk? Esse é a epítome da oposição controlada. O Elon Musk é mais uma grande armadilha. As pessoas não aguentavam mais a censura na internet. Por exemplo, ontem eu fui tentar ver um vídeo no Rumble e estava lá, proibido aos brasileiros acessar o Rumble. O Facebook deletando todo mundo, né? O YouTube desmonetizando o canal. Meu canal, Ocidente em Fúria, é completamente shadowbanido no YouTube. E o Twitter era a Chernobyl da internet. Só tinha lacração e a censura era talvez mais pesada que o próprio YouTube e que o próprio Facebook. As pessoas não aguentavam mais. Até que chegou Elon Musk e criou um ambiente habitável no Twitter. Aí pronto. É o herói da direita. Pelo amor de Deus, pessoal. Primeiro que ele não está fazendo mais do que obrigação. Você não pode aplaudir alguém por deixar de ser um bandido. Isso é obrigação. Segundo, que Albert Pike, um dos principais teóricos da nova ordem mundial, falava: nós vamos criar os heróis que o povo quer. Nós somos vilões. O povo quer heróis? Toma um herói para você. E aí, legal, distrai o povo, arrefece os ânimos. Agora, não podemos esquecer quem é o Elon Musk. Ou Musk. Ele veio de uma família que explorava escravos na África do Sul. Eu não sabia disso. Não. O pai dele tinha escravos lá, os minérios. Ele usava trabalho forçado nas minas de diamante dele. Que horror. É nesse nível. É um sujeito que nunca empreendeu na vida, esse é outro ponto. Eu quero um empreendedor. Empreendedor porcaria nenhuma, ele é um lobista. Uma coisa é o cara chegar lá com o capital dele e fazer um produto que realmente venda. Isso é um empreendedor. Não tenho nenhum problema com o cara ficar bilionário, honestamente. Mas o Elon Musk, não. Ele vinha com os projetos completamente deslocados e conseguia subsídio do governo americano. Então, quem enriqueceu o Elon Musk foi a Receita Federal Americana, o IRF. Isso não é empreendedorismo. Ele deu calote nos próprios funcionários. Isso é um pecado que brada aos céus. Deixar de pagar o justo salário ao trabalhador é um dos 4 pecados que brada aos céus. O outro é oprimir os desfavorecidos. Depois, atentar contra a verdade conhecida de modo sistemático e pecados contra a natureza, né? Pecados contra a natureza nem dá para comentar quais são, senão cai o nosso... senão vão me acusar de... Enfim, né? Nós vemos... Essa é a verdadeira censura, a cristofobia. Mas então, aí o Elon Musk... tem um livro da Cristina Giménez,
É uma escritora espanhola. É uma que denuncia o globalismo. Nossa, já sei quem é. Ela é espetacular, os livros dela. É Os Donos do Mundo. Recomendo também, muito bom. Ela fala dos Bilderberg, Tavistock. E eu achei interessante que ela compara o Elon Musk ao Dionísio. Dionísio é um deus grego, que na verdade é um demônio, né? E o que ele faz? Ele tenta dar para a humanidade miserável alguns paliativos, inebriando a humanidade. Então, quando o Elon Musk vem com essas coisas de vou botar um chip na cabeça de vocês, vocês vão ouvir música direto no cérebro, isso é um culto dionísico, maligno. E o Elon Musk, para terminar essa pauta aqui, ele é uma ameaça à segurança nacional dos países. Porque a Starlink, ela cria uma dependência. A Marinha do Brasil, infelizmente, que já mereceu o nome de Briosa na época do Império e hoje não merece mais, ela resolveu que todo o sistema de comunicação dela vai ser baseado no Starlink. Mas isso é um perigo enorme para a segurança nacional. Então, os russos já se ferraram. Desligaram o Starlink na Rússia ali e eles ficaram sem comunicação. Então, imagina um país ficar dependendo de um globalista. Isso é espionagem de dados e isso é criar dependência. Ao contrário do que nós falávamos aqui sobre a necessidade da soberania da indústria da defesa. E, além disso, o Elon Musk, ele fala, eu sou livre mercadista, não sei o quê, posta o discurso do Milley, blá, blá, blá. Mas ele defende o crédito de carbono, que é a jogada globalista mais genial para acabar com a soberania dos países. Então, tá aí, a oposiçãozinha controlada para vocês. Semana passada, ou 15 dias... Não, semana passada nós vimos uma notícia que o Mercosul, o acordo entre o Mercosul e a Europa naufragou, né? Por causa dos agricultores na França. Esse acordo seria bom para o Brasil? Seria ruim? Então, todo acordo... Eu sempre falo o seguinte, né? Acordos de livre comércio não são livre comércio. Porque o livre comércio é um acordo entre o seu João e o Mr. John. Se colocou o governo no meio, aquela intervenção triangular que o Murray Rothbard falava, isso não é livre comércio. Mesmo que isso promova uma liberdade comercial. Então, até alguma cláusula do acordo pode ser boa. Então, olha só, eu determino que nós vamos ter um livre comércio aqui, um fim do subsídio ali. Tudo bem, mas aqui você já está abrindo o precedente para o governo regular o comércio. Isso é o que estragou os Estados Unidos. Que na Declaration of Independence existia um discurso baseado em direito natural e na Constituição americana já tinha cláusula que foi interpretada como a capacidade dos Estados Unidos de regular o comércio entre os estados. Então, imagine então se criar um bloco econômico capaz de regular o comércio entre os países. É muito pior que Washington regulando o comércio entre os estados, concorda? Então, não tinha que ter acordo entre a União Europeia e Mercosul. Agora, analisando isoladamente, se tiver alguma cláusula que aumenta a liberdade comercial, corta subsídios e corta taxas, isoladamente falando, isso é bom. Pena que ela está, juridicamente falando, num contexto de um controle regulatório, né? Agora, o problema é que os fazendeiros franceses queriam subsídios, né? Eu acho engraçado o francês, sabe? A França tira todos os direitos dos franceses, inunda o país de invasores e o francês fica lá. Agora, corta um subsídiozinho lá para você ver o que acontece. Mas você é um louco, Davi. É um dos lugares mais socialistas do mundo, né? Lá o socialismo pegou, infelizmente. Bom, antes de a gente avançar, e você toma uma água, vamos repassar os patrocinadores? Então, a Escola da Verdade Histórica, seu antídoto contra o marxismo. Você que ainda não sabe inglês, está na hora de aprender essa língua. Faça o curso Biway do amigo Jonas Bressan, 50% de desconto até a quarta-feira de cinza. Não perca a oportunidade. O método de estudo Ler. É com 3 Es? Hã? É com 3 Es? 3 Es. É uma sigla? Ler com 3 Es, né? Porque aí eu mostro como estudar, como escrever e tal. Então, por isso que aí ficou 3 Lês, né? Bom. Estudar, né? Estudar, escrever e ensinar, né? Por isso que é 3 Es. E o R é retenção, né? Tem uns estudos interessantes de retenção. Se você faz uma coisa sistematizada de leitura, rabiscando o livro, anotando, fazendo o esquema, não o resumo, que é o modo correto de estudar, né? Então você acaba estudando, escrevendo e ensinando, né? Tem uma pirâmide que indica.
Aí você tem um grau de retenção muito maior do que se você não fizer um processo racional. Isso que eu ensino lá no método. Bom. Se você quiser investir no exterior, Guardian Trust Capital. E, por fim, o escritório do Dr. Daniel Toledo para você, se quiser emigrar e morar nos Estados Unidos ou na Europa. Bom, muito bem, vamos para a nossa segunda etapa. Se você quiser um ponto desenvolver aí na economia... o que o pessoal pediu muito era a questão da BlackRock, né? O que você fala da BlackRock? Que agora ela colocou as duas patas no Bitcoin, né? Esse é um problema. Olha, eu discordo de muita coisa do Monark, mas nisso o Monark está coberto de razão. A Vanguard e a BlackRock, elas controlam a maior parte do capital das grandes corporações no mundo. E uma tem capital da outra. Então, elas são basicamente a mesma empresa. Porque uma é acionista da outra com 40% ou mais das ações de cada uma. Ou seja, é a mesma empresa. É exatamente a mesma empresa. Com dois nomes diferentes. Então, não chega nem a ser um oligopólio. É um monopólio mesmo. E eles têm ali empresas acessórias também, né? Então, por exemplo, o JP Morgan Chase. Basicamente, o JP Morgan Chase é o setor financeiro desse monopólio. E assim por diante. É como se todas as empresas do mundo estivessem caminhando para a situação de ser uma única empresa global, como se fosse a Skynet lá do Exterminador do Futuro. E isso é uma coisa que acontece não por causa do livre mercado. Então, será que as pessoas que criticam o livre mercado e falam, olha, o livre mercado acarreta monopólios como o da BlackRock, será que elas não pararam para pensar que tudo isso surge no âmbito de acúmulo de poderes estatais, de blocos econômicos, de blocos mundiais, de Banco Mundial e FMI? Uai, se o livre mercado tendesse a monopólio, coisas como a Vanguard e a BlackRock já teriam acontecido há muito tempo na história. Elas precisaram da ONU, de todas as agências subsidiárias da ONU, dos bancos centrais para acontecer. Então, uma análise histórica simples já refuta essa ideia de que é o mercado que gera os monopólios. E outra, as empresas que participam desse conglomerado, elas são as principais lobistas para criar regulações. Claro, porque elas aí com regulações, só elas vão aguentar as regulações. Perfeito. E o pequeno não vai aguentar e vai quebrar ou vai ser vendido para grande. Davi, você tem mais um pedacinho de papel? Não tem. Ixi, Maria. Não, aí não tem mais. Não tem no verso? Deixa eu ver se eu consigo... Vixe, complicou. Deixa eu ver se eu consigo improvisar. O próximo eu Não, trago mas eu consigo papel. improvisar, ó. Eu servi o exército, lá você aprende a improvisar. Tinha um cara lá que usou um fuzil como antena, você acredita? Isso que é improvisação, né? Então, você imagina o seguinte. Imagina que isso aqui é uma piscina. Isso, para lá, ó. Aí, você tem aqui os players no mercado, né? Estou desenhando aqui vários hominhos. Então, aqui eu desenho uns hominhos pequenininhos, que estão com água até a cintura. Aqui eu desenho uns hominhos médios, que estão com água aqui na região da virilha. E aqui tem os grandões, os peixes grandes do mercado, que estão com água nos pés. Mas a profundidade da piscina é a mesma. Aí, o que esses caras vão falar? Bota mais água. O que é essa água aqui, na minha analogia? São impostos, são regulações. Aí a água vem até aqui, ó. Pô, mas se tiver água até o pescoço dos grandes, eles não vão ter mais dificuldade de se locomover? Vão, mas eles afogaram os pequenos. Os pequenos morreram afogados. Agora eles estão livres para fazer o que eles quiserem. Agora o mercado é só deles. Eles são grandes e lentos. Mataram os pequenos. E aí acontece um problema muito grave aqui. Quando o capital, o poder financeiro, está disperso na sociedade, através de uma livre concorrência, nenhum desses players tem capacidade, tem cacife de fazer revoluções culturais na sociedade. Então, eles não conseguem revolucionar as instituições. Então, a ideia de que nós temos que ter um poder sapiencial na mão do clero, uma nobreza guerreira, que eram os primeiros estados medievais, e depois nós temos o terceiro estado, que é o povo, e no povo está incluído desde a dona Alzira até o bilionário,
a única diferença deles é o carro que cada um compra, aí nós temos uma sociedade estável. Porque nós temos uma classe sapiencial clerical e uma classe nobre guerreira acima do poder financeiro. Isso é bom. Mas aí o Oswald Spengler vai falar o seguinte: você já está no socialismo quando existe uma inversão disso e as oligarquias financeiras atropelam o poder sapiencial e o poder guerreiro. Quando acontece esse afogamento dos pequenos players e se formam oligopólios, eles começam a ter o poder de determinar não só a política, aquela coisa clássica, né, do lobista, mas de determinar hábitos culturais. Aí você vai se afundar. Aí essas empresas vão começar a patrocinar todo aquele tipo de agenda woke que degenera e destrói a sociedade, né? Qual seria antes de perguntar isso, quem são esses globalistas, né? Existem famílias, os nomes aos bois. Esses globalistas, nós nem sabemos. Antes de falar esse tema, se você quiser se despedir da família, de toda a sua audiência, então fica à vontade. Esses globalistas não dá nem para falar o nome deles, porque é muito simples. Quem realmente manda no sistema não vai aparecer. Eles vão colocar nomes de fachada. Alguns desses nomes são poderosos, realmente têm poder e aparecem, mas saibam que eles não estão no topo dessa pirâmide. Quem está no topo dessa pirâmide é Satanás. Vamos falar a verdade aqui. A civilização perdeu a sua dimensão transcendental. A briga é entre as forças de Jesus Cristo e as forças de Satanás, e o resto é tudo ferramenta. Agora, o que vocês querem saber? Quais são as famílias globalistas que mandam no mundo? Eu não sei. Ninguém sabe. Eles se escondem. O que eu posso citar é algumas das pessoas que estão, sei lá, 2, 3, 4 níveis abaixo. Aí vocês vão encontrar gente como os Rockefeller. Os Rockefeller, o próprio John Rockefeller falava em redesenhar o sistema financeiro para que a mulher tivesse que trabalhar. Então, o problema dele era de engenharia social mesmo. E esses caras todos, como o Rockefeller, dentre outros, fundaram o Instituto Tavistock. O Instituto Tavistock é um instituto de engenharia social e guerra cultural baseado na escola de Frankfurt. Olha que interessante. Esses grandes lobistas corporativistas criaram um instituto para redesenhar culturalmente a sociedade. O Rockefeller também está por trás da Comissão Trilateral, está por trás do Council of Foreign Relations. Aí tem os Rothschild, que são uma família que controla, que são credoras dos grandes bancos centrais do mundo. Então, eles, durante muito tempo, emprestaram dinheiro para os países. Para o Brasil, Dom Pedro, inclusive. E eles hoje são credores dos bancos centrais. E estão por trás das guerras que os Estados Unidos promove para obrigar os países a adotar o sistema de banco central. Enquanto Muammar Gaddafi explodia civis inocentes em avião, estava tudo bem. A hora que ele não quis mais um banco central, aí tudo mal. Então, é assim que funciona. Existem outros nomes. A Ford, né? A Fundação Ford é muito citada, né? Alguns falam que o Ford nem sabia o que iam fazer com isso. Eu já não sei se o Ford é ou não totalmente culpado por isso. Mas alguns falam na família Albund, família Bush. Tem as famílias europeias, além do Rothschild também, né? Tem aquela família sueca, mega trilhardária, agora esqueci o nome dela. Tinha o muçulmanos também, o Bin Salman. Falam-se umas 10 famílias aí das mais poderosas, mas eu não lembro os nomes de cabeça. É que esses caras não devem ser burros, né? Eles né? devem colocar muita contra-informação na jogada também. Eu acredito que essa ciência, essa ciência tem um nome, né? Chama ponerologia. Não sabia. Não. É o estudo do poder maligno. Ela é uma ciência que está engatinhando ainda. Os psicopatas no poder. Tem um livro chamado Ponerologia, os psicopatas no poder. Lembrando que foi o David Rockefeller que fez a abertura com a China, né? Ele com o Henry Kissinger, né? Esse é outro que foi pro inferno recentemente, né? Foi. Ele gostava do Brasil, né? Curioso. Ele comprou uma ilha que ele tinha medo de, se tivesse um ataque nuclear, o Brasil ficaria meio preservado. Sabia dessa? Não sabia dessa, não. Aí mas ele veio fico pro feliz Brasil. Ele veio, não sei se ele veio pro Brasil a passeio, alguma coisa diplomática, ele acabou gostando. Falou assim: olha, aqui é um bom lugar de refúgio nuclear. Comprou uma ilha, mandou fazer um bunker numa ilha. Falou: aqui eu tô protegido se tiver algum atentado nuclear. Né? Não, esse cara, ele pode ser um gênio do mal, mas ele tinha qualidade, né? Agora eu fiquei sabendo que tinha bom gosto também. Tinha, né? Veio aqui e gostou das pardinhas brasileiras, tem bom gosto. Mas eles mudaram bem a política dos Estados Unidos lá nos anos 70, né? Um horror.
Uma coisa assim horrorosa, né? E aí, depois da entrada do BlackRock, que colocou as duas patas no Bitcoin, você continua confiando no Bitcoin? O Bitcoin não ficou institucionalizado agora? Então, eu não entendo nada da parte técnica das criptomoedas, né? Nem eu. Eu escrevi um artigo que está no Instituto Rothbard, chamado A Ontologia das Criptomoedas ou A Ontologia do Bitcoin. Acho que é a Ontologia do Bitcoin. Mas eu uso o Bitcoin como um portmanteau, assim, uma palavra que significa criptomoedas em geral. E ali eu faço uma análise da dinheiridade da criptomoeda. Basicamente, no meu artigo, eu falo que as criptomoedas são dinheiro de verdade, diferente da moeda fiduciária, porque elas são valorizadas em si como um indexador dos preços relativos. Então, elas têm tanto valor quanto um bibliotecário tem valor, mesmo ele não tendo escrito os livros. Agora, existem fatores técnicos, né? O quanto a sua criptomoeda está protegida, ou agora que a BlackRock colocou as patas, se existe alguma alternativa dentro do Bitcoin. Isso eu ainda não sei responder essa pergunta. Estão falando até que é computação quântica, mas isso é especulação de longo prazo. Poderia destruir a Bitcoin, né? Porque eles teriam uma velocidade de processamento e capacidade tão grande que violariam lá os códigos, né? Poderiam quebrar todos os protocolos. Isso seria até um problema de defesa nacional, né? Que os algoritmos de criptografia de defesa nacional seriam quebráveis também. Pela computação quântica. Mas ao mesmo tempo, eles poderiam ter uma proteção baseada em computação quântica também. Aí a coisa empata, né? Essa é verdade. É aquela velha briga entre a defesa e o ataque, exatamente. Né? Um avança um pouco, aí o outro depois vai e acabou. Agora, o Bitcoin, como realidade, ele ainda perde do ouro, né? Perde feio. Mas a analogia que eu faço entre o Bitcoin, ou as criptos em geral, e o ouro é a do carro conversível. Então, o que você prefere? Ter um carro mais ou menos que não chama a atenção do bandido e ainda por cima é blindado, então ele desgasta a suspensão, tudo? Ou você prefere aquele carrão conversível lá de West Palm Beach, assim, né? Claro que você prefere o carro conversível. Claro, todo mundo vai preferir. Só que se você vive no Rio de Janeiro, você vai ter que ter o carro mais ou menos blindado. Então, num cenário onde existe o governo, é melhor a criptomoeda. Numa economia mais livre, era melhor o ouro. O ouro seria o carro conversível. Perfeito. O ouro seria a moeda mais real que nós poderíamos ter na vida, mas ter essas questões de segurança. E o que vale para o ouro, vale para a prata também, né? Exatamente. Muito bom. Vamos aqui, então, agora na nossa parte final para as perguntas. Jorge Mello, obrigado pelo superchat. Ele pergunta, por que o Sr. Cogos não gosta do Hayek? Aham! Porque o próprio Ludwig von Mises falava que o Hayek era um socialista. O Hans Hoppe, que é um grande filósofo da escola austríaca também, ele tem um artigo mostrando que o Hayek era um progressista no que tange a sua filosofia política, ele era um liberal, ele se afastava das tradições. O Hoppe defende muita coisa das tradições monárquicas medievais. Nossa, olha. E o Hayek já tendia mais para a social-democracia. E mesmo dentro da escola austríaca, ele era mais uma espécie de economista matemático. Não no sentido de econometria, de usar equações, mas ele achava que, teoricamente, um governante socialista onisciente poderia planejar a economia. Ele tinha uma antropologia econômica muito ruim. Ele não levava em conta a subjetividade na economia, né? Então, ele era fraco, defendia uma série de intervenções econômicas. Ele teve algumas sacadas ali, alguns termos que ele inventou, mas da escola austríaca ele era dos mais fraquinhos, por isso que ele ganhou o prêmio Nobel. Quem é o melhor da escola austríaca? Hoje ou geral? Na história? Na história, ou algum nome forte que você gostaria de considerar? Eu gosto muito do Eugênio von Böhm-Bawerk, porque ele destruiu o marxismo, né? Ele destruiu toda a economia marxista, mostrando a função econômica do empreendedor. Esses pioneiros da escola austríaca têm esse grande mérito, né? O Menger, por exemplo. Como economista puro, eu admiro muito o Murray Rothbard. Eu acho ele um filósofo... Mas ele na área moral tinha umas ideias péssimas. É lixo, mano. Temo que ele esteja no inferno, mas na área econômica ele era brilhante. Mas eu ainda gosto mais dos economistas medievais. Ah, sim, escola de Salamanca também, né? Porque eles entendiam o status epistemológico da economia como um ramo da ética. Eles não dissociavam uma coisa da outra. A economia sem juízo de valor
que é a ideia do Mises, ela pode até chegar em várias conclusões corretas, mas ela não vai na raiz dos problemas, né? Então, uma sociedade só se desenvolve economicamente se ela souber valorizar aquilo que deve ter valor. Então, não dá para ter uma economia sem axiologia, já que a economia lida com valores, né? Sim, a dissociação da economia da moral foi um grande erro. Aliás, de tudo, né? Também separou o direito da moral, tudo foi um grande erro. O nominalismo foi mais graça. Desgraça. O nominalismo acabou com o pensamento mundial. Sabia que o Engels elogiou os nominalistas, né? Falaram, a raiz do materialismo nosso está no nominalismo. Que Quem nojo foi? dele. Só porque eu citei o Engels? O Ockham, esses caras... Né? O Engels, do Marx, né? Sim, Ele elogiou o cara que sustentava o Marx. o nominalismo. O Engels estava para Marx igual a mãe do Ian Neves está para o Ian Neves. Sim. Sustenta, né? Tá ok? Bom, vamos lá. Pedro Posso fazer um Henrique, jabazinho aqui? Pode falar. Pessoal, quem quiser entender mais de anarcocapitalismo, vai na livraria paulocogos.com.br e compra lá o mínimo sobre anarcocapitalismo. Ali eu falo muito dessa questão da base moral da economia. Pedro Henrique, obrigado pelo superchat. Ótimo papo, professor. Considere chamar os irmãos Choca. Não sei quem são. Irmãos Quioca, é CHI. CHI, que eu sei aqui, que eu não enxergo CCA. bem aqui. Então, os irmãos Quioca, eles são fundamentais para o libertarianismo brasileiro, porque eles que trouxeram essas ideias para cá. Antes dos irmãos Quioca, o Fernando, o Roberto e o Cristiano, não se falava em escola austríaca no Brasil. Eles fundaram o Instituto Mises. Aí houve um problema, o Instituto Mises ele foi vítima de má-fé. E aí hoje o Instituto Mises Brasil não é o verdadeiro Mises. A verdadeira ideia do Instituto Mises hoje é o Instituto Rothbard. Então teve essa cisão, não sabia, não. Porque aí tinha gente lá dentro, sabe? Defendendo Fernando Henrique. Ixi, defender Fernando Henrique é dose, hein? Defendendo o ciclo de Kondratiev, falando mal do capitalismo filosoficamente. Aí, não pode escrever artigo separatista. Aí esses caras aí, filhos das trevas, estão para lá. Os filhos da luz estão lá no Instituto Rothbard. E perguntaram o que você acha do partido de direita da Alemanha. A Alemanha, na política, é outra também que só é socialista, né? Não, mas tem um partido lá, eu esqueci o nome do partido. É o partido da Beatrix, esqueci o nome dela agora. Tinha lembrei de um, não sei se é desse partido, que é um cabeludo. Cabelo bem comprido. Holandês? Não é holandês, ele é alemão. Óbvio. Não, achei que você estava falando do De Geert. É que esse nome alemão eu não consigo gravar, não sei se é desse partido de direita. Olha, se for que eu estou pensando, muito bom. Não, esqueci o nome dela, Beatrix não sei o quê. Também não sei. Que ela veio aqui, visitou o Bolsonaro. Aí a esquerda maldita ficou acusando ela de nazismo. Lá ele vai direto. A esquerda fala direita, ela é nazista. Cândido, obrigado pelo superchat. Cogos, o que você pensa do Trump? Então, o Trump, eu acredito que ele é uma oposição controlada, mas as pessoas têm que entender qual que é o status estratégico da oposição controlada. Pensa comigo. Mesmo que o Trump seja uma oposição controlada, nós forçarmos o sistema a ter uma oposição controlada já é uma vantagem tática para o lado da liberdade. Porque se as pessoas não tivessem nenhum apreço pelos valores tradicionais, pela família, pela cristandade, pela economia livre, o sistema não precisaria ter uma oposição controlada. Então, se o sistema é obrigado a colocar um cara como o Trump, significa que nós estamos tendo algum tipo de imposição contra o sistema. E aí o que nós fazemos? Se tem o Trump contra o cheirador de menininhas, votem no Trump. E aí nós vamos ter mais tempo para fazer mais oposição, obrigar o sistema a ter uma oposição controlada ainda mais de direita e é assim que nós vamos guerreando. Nessa atual mundo nós temos que votar sempre no menos ruim, não tem jeito. Né? Olha, alguém comentou aqui, Beatrix von Storch. Então tá bom. É uma política de direita de verdade. E que não é nazista, porque o nazismo é de esquerda, tá? Godzilla Baby, obrigado pelo superchat. Parabéns por seu ótimo podcast. Conheci seu canal recentemente. Estou espantado com ótimo conteúdo. Obrigado, Godzilla. Agora o Godzilla faz a pergunta aqui. Vamos ver. Ele te chamou de Napoleão do Bem. Faça mais vídeos e se prepare
para ser nosso presidente. Deixa eu te entrevistar, então. Você pode entrar em contato com o Godzilla Baby. Bom, já que eu sou o Napoleão do bem, tem alguma Josefine aí? Não. É o seguinte, perguntaram se esse é o novo visual inspirado no Milley. Ficou bem parecido, né? Pediram Eu deixei as costeletas aqui porque eu achei estiloso. É típico da Argentina. Lembra do Menem? Ah, ele tinha uma enorme, assim, né? Enorme, o Menem é uma figura, né? Pena que ele estragou a economia. Ele começou bem na Argentina, mas depois deu uma zedada lá. Você lembra dele? Diz que ele era traficante de arma, né? Sério? É? Eu não Tinha um sabia, escândalo assim. O Vitor, obrigado pelo superchat. Chama o Renato 38. Estamos em contato com ele para ver se ele vem ou não. Ele é o maior apologista do Bitcoin que eu existe, sei. né? Ele é super fã do Bitcoin. Mas, sinceramente, essa da BlackRock ter posto as patas lá me desanimou aí com o Bitcoin. Porque deu institucionalizou, né? Vamos perguntar a opinião dele. O que acha então. sobre essa Se ele vier questão? Aí, tá ok? Que estão perguntando na sua atuação política, né? Se você vai ser candidato esse ano e tal, e você também está esperando o julgamento lá do Supremo, né? Hoje? Do Supremo ou é ETS? É do STF mesmo. Do STF, não? O STF deve estar votando agora aí. Que hoje tinha 4 pautas lá no STF, né? Tinha da foto com hábito religioso no CNH, demissão de empresas públicas, que eu sou a favor de poder demitir. Tinha, acho que negócio de aplicativo, que eu sou contra regular, e tinha a DIN 7263. Se essa DIN 7263 for aprovada e ex-tunc, né? Ou seja, com efeito retroativo, aí existe a chance de, no recálculo dos votos, eu entrar para a LESP. O que fala essa DIN? Quem que protocolou? Como é que foi então, o essa trâmite DIN, disso? acho que veio... eu não lembro agora se veio do Podemos... Lembrando que a DIN é ação direta de inconstitucionalidade. Não lembro agora se ela veio do Podemos ou do PSB, etc. Mas acontece que em 2022 mudaram a regra eleitoral. Eu não lembro agora se mudaram a regra eleitoral em 2021 ou não, mas em 2022 foi o primeiro pleito onde passou a viger a nova regra eleitoral, que determina que, para a segunda fase da distribuição dos votos, um partido tem que ter 80% do quociente eleitoral e a barreira para o desempenho individual dos candidatos era de 20%. E o meu desempenho foi de, acho que 13% ou 14%. Então, você ficou abaixo do corte. Mas pela regra antiga, que era 10%, aí dava certo. Ah, tá. Então, esses partidos consideraram que a nova regra é antidemocrática e fere a pluralidade partidária. E que, se é algo inconstitucional, deveria passar a viger retroativamente e mudar o resultado das eleições. Esse foi o entendimento do Alexandre de Moraes. Ele falou, se é uma coisa inconstitucional, nós não podemos ter um resultado inconstitucional em vigor. E, excepcionalmente, eu concordo com o Alexandre de Moraes. Nossa, eu estou incrível. Paulo Cogos eu concordo plenamente com o excelentíssimo senhor ministro. E aí, se isso for julgado de forma... aí você vai conseguir o seu cargo lá na LESP. Então. Deputado estadual na LESP. Bom. E caso você não consiga, você vai ser candidato a vereador? Aí seria vereador. Tá certo. Manuel Gustavo, obrigado pelo superchat. Como iniciar o estudo de economia? Fora da faculdade, está perguntando. Olha, eu recomendo... Eu esqueci o nome do autor, mas é um livro chamado Redimindo a Economia, que ele vai trazer todo o histórico moral medieval. E aí, para estudar a economia, assim, mais... a escola austríaca, etc., eu não sei qual é a idade da pessoa que está perguntando, né? Mas se for um estudante de ensino ginasial ou colegial, eu recomendo um livro chamado Lessons for the Young Economist, do Robert Murphy. E aí, se não souber inglês, aí tem que ser o nosso amigo aqui. Gente, faz o curso do Bill Way aí. Aí faz o curso, depois estuda isso daí, tá ok? Mas no Instituto Rothbard tem excelentes artigos. Se você entrar no Instituto Rothbard e procurar... tem uma aba lá com os assuntos. Mercado de trabalho, mercado financeiro, guerra, etc. Lá você vai encontrar alguma coisa como 10 lições, que são os artigos introdutórios de economia. Começa a ler os artigos do Rothbard. Procura esse livro do Robert Murphy. Procura um livro do Peter Schiff, chamado Como a Economia Cresce e Por que Ela Quebra. É o livro dos peixinhos. É o melhor livro para você aprender economia rapidamente. Ele conta a história de um cara que chegou numa ilha deserta.
E aí a economia da ilha começa a se desenvolver e lá para as tantas alguém funda um banco central na ilha e destrói a ilha. Divertido, acho que eu vou ler esse livro. Rafael Vieira, obrigado pelo superchat, pedindo para você listar os 5 melhores economistas da história. Bom, depois de mim, vou falar 4, então, modéstia. Ó, primeiro é um cara que nasceu no mesmo dia que eu. São Bernardino de Siena. É um dos santos padroeiros da minha crisma, né? Ele foi um escolástico de Salamanca e, para mim, ele é o maior economista de todos os tempos. Não, ele foi antes de Salamanca. São Bernardino, ele é um proto-Salamanca. Ele é um... Para mim, ele é o melhor. São Bernardino de Siena. Aí, para mim, esses economistas escolásticos são os melhores. Juan de Lugo, Molina, Aspicuelta. E qual livro bom para conhecer a Escola de Salamanca? É muito difícil encontrar os livros originais dessa turma. Existem livros comentando esses caras, né? Se não me engano, tem um do Tom Woods. Agora, eu li. É verdade. A Escola de Salamanca. Fala sobre isso, sim. Aí, para citar o Xenofonte tem umas sacadas econômicas boas também. Sério? Manda. Agora, dos mais modernos da escola austríaca para cá, o Menger, o von Bauerk, o Murray Rothbard. Dos contemporâneos, você tem o Joseph Salerno. O Jörg Guido Husmann, é muito bom. Nossa, tinha um que eu acabei de esquecer o nome dele, que o cara é espetacular também. Bom, o Hans Hoppe, eu acho ele muito bom também, apesar de ele ser melhor como filósofo político. Nossa, eu tenho um livro dele lá na minha estante, já li, agora esqueci o nome, me fugiu o nome dele agora. Eu não sei o que é Anderson. Mas esses caras da escola austríaca são os melhores. E eu pretendo escrever o meu livro de economia também, né? Ah, que bom. Desfazendo os mitos econômicos. Eu vou escrever agora um capítulo de um livro naquela coleção de Guerra Cultural. Ah, ser o mínimo para esse daí que é da Guerra Cultural? Não, aquele eu escrevi, que é o mínimo sobre o mínimo você já escreveu, tá. Mas tem a coleção do Gustavo Lopes, de Guerra Cultural. Ele lançou um volume até agora. Então tem Guerra Cultural na filosofia, Guerra Cultural no jornalismo. Guerra Cultural na economia. No volume 2 vai ter o da economia que eu vou escrever. Ah, bom. Aí eu pretendo lançar um curso de economia também para crianças, para elas se blindarem contra o keynesianismo cultural. E a partir disso e do que eu já li também, eu quero fazer como se fosse um livro desfazendo mitos econômicos, né? Tá certo. Vinícius Almeida, Arthur Marque lembrou o nome, é Benjamin Anderson. É um grande economista. Muito obrigado aí, Arthur. Vinícius Almeida, obrigado pelo superchat. Perguntou o que acham dos movimentos de terceira posição no século XX, analisados pela ótica católica. Então, é que aí tem basicamente duas grandes vertentes das terceiras posições, né? Tem aquela terceira posição no sentido de social-democracia, no sentido de um estado de bem-estar social, verdinho. Péssimo, né? E tem a terceira posição fascista, desenvolvimentista, que também é péssima. Uma pior que a outra. É uma pior que a outra. Não sobra nada. E Primeira, certamente... segunda e terceira via não sobra nada. Tudo uma pior que a outra. E certamente é condenado, né? O Papa Pio XI escreveu uma encíclica, que eu não vou lembrar o nome agora, condenando o fascismo. Foi a Mitch Bregner, né? O nome não é em latim, Mitch Brenner, alguma coisa assim, condenando o fascismo, exatamente. Pontifical, obrigado pelo super... Eu não sei aqui ler porque eu estou com a vista embaçada aqui. Obrigado pelo superchat. Pediram para eu chamar o Bodini do Rapé Império do Brasil. Eu não faço a menor ideia de quem seja. Evandro Olímpio Ribeiro, obrigado pelo superchat. Chamo Batata do Guia do Sobrevivente. Também não faço a menor ideia. Vamos ver, acho que de pergunta foi só Mitz Brennender Sod, canal medieval, mandou aqui para nós. Então, maravilha. Tem pergunta é legal aí, que o público do Marcelo Andrade é culto. Aí você esquece os nomes aqui, o pessoal lembra no chat. Lembra, é impressionante. O povo aí tá com a língua afiada aí. Obrigado aí. Davi, tem pergunta aí?
E o Adolfo Rodrigues lembrou aqui também da Non abbiamo bisogno. São condenações também, verdade. católicas ao fascismo, exatamente. Pulei uma pergunta aqui que é boa. Qual a relação do sionismo com o FED, o BIS e o sistema internacional Maria, financeiro? dá para pular essa? Você pode se despedir da sua família, dos seus amigos, depois antes de responder essa daí. Então, é que a minha mãe, ela queria muito conhecer o interior da França. Então, eu pretendo levar ela lá, tá? Então, ainda tem muita coisa para fazer. Tá bom. Então, infelizmente, essa pergunta não poderá ser respondida. O que mais? Eu acho que... estão perguntando aqui de novo do MBL. Isso aí não chega nem a ser oposição controlada. Isso aí é governista petista mesmo. Mas teve uma época que você ficou amigo lá deles, né? Não. Você foi lá conversar com ele, sentou no sofá lá. Não, aí é o seguinte, uma vez perguntaram pro Paulo Francis o que ele achava do Fernando Henrique. Aí o Paulo Francis respondeu, o Fernando Henrique é um sem vergonha, né? Mas Paulo Francis, você foi visto jantando com o Fernando Henrique. Aí ele falou, e onde está escrito que eu não janto com sem vergonhas? Então, eu fui em podcasts de sem vergonhas, mas eu não sou amigo deles. Eu não sou amigo de sem vergonha, mas eu já fui em podcast sem vergonha. Olha, se o MST me chamar para debater num podcast deles, eu vou. Então, se o Bolo chamar, você vai. Você esconde bem a carteira num lugar seguro e vai. Aliás, você ressuscitou uma figura que eu achava muito divertido, o Paulo Francis. Ele era muito bom, né? O Paulo Francis era divertido. Ele tinha uma coluna na Folha, depois no Estado, ele alternou de jornal, chamado Diário da Corte. Que era no tempo que dava para ler jornal, né? E era muito boa, me divertia muito. Porque o Paulo Francis foi um crítico contumaz contra o comunismo, ele tinha uma língua muito ferina, muito irônica, muito debochada, era muito bom ler Diário da Corte. Ele tinha uma voz toda diferente, né? Olha, isso aí eu recomendo fortemente ver os vídeos do Paulo Francis aí para o pessoal que não teve o prazer de conhecê-lo. Porque faz parte da cultura geral. E eu lamento aqui profundamente a decadência dos jornais no Brasil. Que antigamente, isso bem antigamente, 30 anos atrás, se podia ler com gosto o Estado de São Paulo. Até a Folha de São Paulo tinha coisa boa. Acredite ou não, tinha. E aí, então, se podia ler o Diário da Corte do Paulo Francis. A Folha de São Paulo chegou a contratar o Paulo Francis com ampla liberdade editorial para ele. Você acredita ele falando mal do comunismo na Folha de São Paulo? Outros tempos. Incrível, outros tempos. E é muito triste ver a decadência dos jornais e de tudo. A Veja, então, a Veja não dá mais para ler. A Veja chegou a ser uma revista que defendeu a liberdade de armas. Chegou a ser uma revista, me lembro isso quando eu comecei a dirigir, contra a lei seca. A Veja chegou a fazer uma reportagem contra a lei seca. Isso nos anos 90, quando se discutiu pela primeira vez a negócio de lei seca, antes dessa lei horrorosa que está aí. E a Veja se posicionou contra a lei seca, a favor do armamento. E hoje, o que é a Veja? Eu me lembro dessa edição da Veja, falando do armamento. Era uma reportagem a favor das armas, era espetacular. Tinha 8 argumentos da Veja, 8 argumentos pró-armas da Veja, impressionante. Isso era anos 90, né? Não, esse daí da arma teve o plebiscito das armas. O plebiscito das armas foi em 2003, se não me engano. E a Veja, em 2003, publicou defendendo a liberalização das armas, né? E, de fato, é um direito natural. Agora, o que foi incrível foi a Veja, nos anos 90, ser contra a lei seca. Incrível. Se discutiu. Aí a lei seca virou lei em 2007 ou 2008. Prendendo quem vai sair num jantar com a esposa é preso. Toma 2 bombons de licor da Copenhague lá e é preso. Toma Listerine e é preso. É preso, um absurdo. Imagina, o grau de totalitarismo do governo querer controlar a sua composição sanguínea, né? Não, é inacreditável. A lei seca, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. É uma das leis mais absurdas que existe na face da Terra. Você ser punido por um crime que você não cometeu. É uma espécie de Minority Report. Minority Report, isso que eu ia falar. Não, e outra, do ponto de vista econômico, você imagina se desperdiçar recursos escassos policiais vendo quem bebeu um vinho no jantar em vez de pegar estuprador e bandido? Exatamente. Quer dizer, é uma coisa assim... Eu falei estuprador e bandido, não que o estuprador não seja um bandido, é que para mim ele está abaixo do nível de bandido. Mas é a pior escória possível.
Bom, se você quiser comentar aqui algum ponto, qual que ainda não foi falado? Olha, em relação a tudo que vocês viram, só existe, além das saídas morais, etc., do ponto de vista econômico, a saída é vocês procurarem riqueza real. O aprimoramento individual, o aprimoramento intelectual, a busca por conhecimento é uma riqueza, é um intangível que, pelo menos por enquanto, o governo não pode tirar de vocês. Sei lá se um dia o Bill Gates, o Musk vão querer botar um chip para deletar o seu conhecimento da sua cabeça, mas por enquanto não existe isso. Então, o aprimoramento pessoal é uma riqueza fora do alcance do confisco do governo. Vocês terem alguma terra agriculturável, fértil, com fonte de água potável, é uma riqueza estratégica também. Mas aí ela pode ser invadida pelo MST, taxada, né? Aí tem uma outra riqueza também. Pólvora e chumbo. Aí você tem que tirar o CAC de vocês aí. Tem que tirar o CAC de vocês aí. Aliás, aí você falou de um outro globalista, o Bill Não Gates. remover o CAC, né? Sim, conseguir o CAC. Conseguir o CAC. O que você fala do Bill Gates? Não, esse Ele foi uma espécie de geninho. Parece que começou bem no começo, né? Foi legítimo que o ganho econômico dele ou foi trapaça igual o Elon Trapaça, Musk? não é geninho, não. Não? Geninha é uma filha de um amigo meu que tem 11 anos e sabe cálculo diferencial integral. O Bill Gates é só mais um falsificador. O Bill Gates é um sujeito muito esperto, né? Não é um gênio. Porque hoje em dia o pessoal vê o cara ganhou um dinheiro ali, é um gênio. Não, o gênio é um cara que nem Ramanujan, sabe? Agora, o Bill Gates, ele copiou ideias do próprio Steve Jobs. Depois você fala dele na sequência. E de outros empreendedores, de outros cientistas da computação ali. E ele se blindou juridicamente, ele protegeu o que ele tinha pego dos outros juridicamente com monopólio, enquanto os outros estavam lá mergulhados na parte técnica, ele foi para a parte jurídica e protegeu os monopólios. Então, ele é só mais um lobista, ele não é um gênio. E o que você fala do fundador da Apple? E o Steve Jobs é um sujeito que também não é flor que se cheire, também roubou ideias lá do barbudo lá, esqueci o nome dele. Que barbudo. Era o parceiro dele. Tinha visto isso em algum lugar. Aquele que vendeu a Apple por $1.000? Eu acho, era o barbudinho lá, amigo dele. O cara... Não sei. Mas ele, pelo menos, ele era inovador no design. Ele tem méritos empreendedoriais de verdade. Ele tem alguma virtude. Ele realmente produziu alguma coisa original. O Bill Gates copiou tudo. Aliás, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente lembra do Thomas Edison, né? Mas o Thomas Edison roubou boa parte das coisas de um verdadeiro gênio que foi o Tesla, né? Nossa, o Tesla é trágica a história dele, é injusto. Você chegou a ler alguma coisa dele? Ele morreu pobre num quarto de hotel, né? E foi um dos maiores inventores da história, né? Não, alguns falam até no conceito de linhagem Tesla, né? Se hoje a humanidade baseasse as suas matrizes energéticas nas ideias do Tesla, nós estaremos livres dos cartéis de petróleo. Eu já vi alguma coisa nesse sentido. Um malandro absolutamente genial que teve a obra dele roubada. Última pergunta aqui do Douglas Eduardo. Obrigado, Douglas, pelo superchat. Existe semelhança entre anarcocapitalismo e Idade Média? Existe bastante. É claro que não dá para chamar a Idade Média de anarcocapitalista, mas a ideia que você tinha da política medieval baseada na regra moral da Igreja Católica, ou seja, uma moral absoluta, inquebrantável, às quais os governantes estavam sujeitos, se nós trouxermos essa ideia da política medieval à luz do conhecimento econômico que nós temos hoje, nós vamos ter a ideia de que os governantes não deveriam acumular para si monopólios. E aí você já estaria num anarcocapitalismo regulado moralmente. E não pelos monopólios nominalistas estatais, né? Além do que o governo da Idade Média, ao contrário do que às vezes é confundido com a Idade Moderna, que tinha absolutismo, era altamente descentralizado, né? Inclusive, as relações que tinha na Idade Média de suzerania e vassalagem não são outra coisa senão um método de defesa privada. Você faz um contrato de defesa militar privada. Suzerania e vassalagem era isso.
Se fosse para colocar um defeito na Idade Média, também não houve época perfeita na história da humanidade, né? Eu não sou um utopista medieval. O problema era que o feudalismo não garantia a propriedade privada dos servos. Se a propriedade privada e os direitos de suzerania e vassalagem chegassem até os servos, você teria o anarcocapitalismo ali. O problema foi a coletivização da terra promovida contra os servos pelos senhores Coletivização feudais. em parte, né, na realidade, porque a casa era do servo, não era do senhor, né? Ele trabalhava em determinados quinhões das terras, né? E depois há um mito que teve servidão em todo o período medieval. Isso aí também oscilou muito de regiões. Na França, no século XII, havia mais gente fora do sistema servil, dono de pequena propriedade, do que dentro dele. Para você ver Então, como funcionava o mercado, né? Funcionou bem. Tanto é que a França foi o lugar mais rico do mundo no século XIII, com pouca servidão, cidades crescendo, né? Desenvolveu o gótico, a escolástica, tudo, e foi um colosso. Que inveja. São Luís. Né? Agora, esse é o meu ponto. Se o sujeito tinha que pagar ali uns 8 tipos de impostos, taxinhas, né? Banalidades, corveias, e tinha que dedicar uma parte da terra para o senhor feudal, e tinha, agora eu não lembro se era 1/3, 2/3 da terra para ele produzir, e ele era chamado de servo, alguém que tem que pagar IPTU e mora num cubículo, que nome tem que receber? É um escravo, não é nem um servo, não chega nem a condição de servo. É um escravo. Esse que o povo não esquece de comparar, né? Hoje nós somos escravos do Estado, né? Muito bom. Então, agradeço aí a presença de todos, todo mundo aí que nos acompanhou no podcast. Agradeço aos que fizeram o superchat, meu muito obrigado. E agora eu agradeço especialmente ao Paulo Cogos. E aí, últimas palavras aí, Paulo, se você quiser acrescentar alguma coisa. Marcelo, mais uma vez eu fico muito honrado de participar aqui do podcast. Gosto muito. E gostaria de desejar que Deus abençoe todas as pessoas que estão nos assistindo. Não façam bobagem no carnaval. Preservem suas vidas. Fiquem em casa, lendo um bom livro. E continuem adquirindo conhecimento. Busquem cursos como esse aqui e adquiram conhecimento, porque essa riqueza o Estado não pode te tirar. A do intelecto e a da alma. Abraço. Ok, gente. Obrigado. Foi, Davi? Tá bom. Ótimo.